Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre tenho feito, eu quero aqui apresentar para vocês o meu livro de estudo, a minha Bíblia. Ela é uma Bíblia corrigida, uma Bíblia do ano de 1995, uma Bíblia de estudo pentecostal. Ela traz aqui uma tradução em português pelo João Ferreira de Almeida. E ela tem várias variantes e referências. É uma edição corrigida e caso você tenha aí nos acompanhando ou já acompanhado com uma Bíblia um pouco mais recente ou de um outro autor, a King James, por exemplo, como eu sempre gosto de citar aqui, ela traz algumas versões diferentes. Então, eu vou estar lendo aqui e caso você esteja acompanhando, você pode achar aqui uma tradução diferente, mas como eu sempre digo, o conteúdo é o mesmo. Fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Então vamos iniciar aqui em Filipenses. Nós terminamos semana passada o estudo em Efésios e agora nós vamos começar aqui a carta de Paulo a Filipenses. Vamos estar lendo aqui a partir do prefácio, a saudação e tudo que fala do capítulo 1. Vou fazendo algumas paradas, lendo aqui as referências e fazendo um comentário com vocês nesse estudo. O prefácio e saudação de Filipenses capítulo 1 traz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui em todas as cartas que Paulo envia às igrejas, ele sempre traz uma saudação breve, deixando com que as pessoas possam entender e compreender já ali as suas intenções. Paulo é muito educado nas suas cartas, Paulo é muito conciso sobre aquilo que ele quer trazer às igrejas, mas também ele é muito firme. E assim ele dá continuidade. O título aqui, a partir do versículo 3, ele traz assim: O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo de sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação e no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Vamos parar aqui no número 7 e vamos compreender um pouco o que Paulo fala sobre esta alegria e fala sobre a sua prisão. Aqui no versículo 4, que ele fala da alegria, ele diz assim, que a alegria é parte integrante da nossa salvação em Cristo. É paz e prazer interior em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e na bênção que flui de nosso relacionamento com eles. Os ensinos bíblicos a respeito da alegria incluem: a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo e com a palavra de Deus. A alegria flui de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito. Logo, ela não nos vem automaticamente. Nós a experimentamos somente à medida que permanecemos em Cristo. Nossa alegria se torna maior
quando o Espírito Santo nos transmite um profundo senso de presença e de contato com Deus em nossa vida. Jesus ensinou que a plenitude da alegria está intimamente ligada à nossa permanência na Sua palavra, à obediência dos seus mandamentos, separação do mundo e tudo mais no que nos envolve. A alegria, como deleite na presença de Deus, é nas bênçãos da redenção e não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Então, Paulo estava dizendo aqui sobre as questões, como eu sempre digo, Paulo ele é muito claro, ele cita sempre as questões que ele convive para demonstrar como exemplo nas cartas que ele envia. E aqui ele está falando de como é essa alegria de viver servindo a Deus depois de ter aquela presença de que ele teve do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai passar por dor, você vai passar por perseguição, você vai passar por sofrimento, mas está sempre feliz, está sempre contente. É uma alegria saber que nós iremos morar no céu, que nós seremos salvos. E é isso que Paulo está falando aqui, que o cristão verdadeiro, não existe aquela situação que vai fazer com que ele se entristeça. Ele vai estar sempre contente, esteja ali passando por uma dificuldade ou não, esteja ali passando por uma provação ou não. Um exemplo que eu gostaria de colocar aqui seria os sacerdotes. Quando estávamos ali na lei mosaica, na época de Moisés, o sacerdote, a partir do momento que ele foi ungido, Arão, a sua família, a partir do momento que eles foram ungidos com óleo, que o óleo desce pela cabeça de Arão, pela sua barba, que Moisés limpa seus pés, unge seus pés. Então, a partir daquele momento, tanto Arão como sua família, eles estão proibidos ali de quando morre alguém na família, de ter aquela passagem que tinha com todos os judeus, de se constranger, de rasgar suas vestes, de jogar a terra em cima deles, que era um processo normal daquela época, que eles viviam sempre ali, num local que tinha muita terra, muita areia, e eles jogavam essa areia em cima deles. Então nós vemos que a partir daquele momento que o sacerdote foi escolhido, eles tinham que viver sempre felizes, sempre alegres. E quando morria alguém, eles eram recolhidos para dentro do tabernáculo. Eles não ficavam ali junto das pessoas, para que demonstrassem que eles eram homens firmes e fortes e criam em Deus. E estavam felizes com tudo o que estava acontecendo. Pois hoje a nossa maior dificuldade é o nosso trabalhar com a morte. Pois você não consegue, de forma alguma, conviver feliz quando morre um parente. Nós vemos aí em algumas culturas aí, quando costuma morrer uma família, uma pessoa, alguém que acaba tendo uma pessoa querida aí, e eles costumam fazer um jantar, uma ceia, começam a beber ali, estão felizes, estão alegres. Que normalmente esse tipo de coisa é o que nós imaginamos que uma pessoa que acaba de falecer gostaria de ver com os nossos entes queridos que estão aqui. Essas pessoas não queriam de forma alguma que eles ficassem ali entristecidos, porque eles sabem, principalmente Paulo falando aqui sobre essa alegria, sabe muito bem que hoje, se a pessoa falecer, que está em Cristo Jesus, que faz a obra, ela vai para a glória. Ela vai estar numa situação muito melhor que nós vivemos hoje. Então vai ser o quê? Vai ser uma felicidade quando eu souber que alguém da minha família que hoje vive uma vida cristã digna de santidade, sabendo que ela irá para a glória. Mas nós não sabemos lidar com essa questão da perda. Nós acabamos nos entristecendo, acabamos ali chorando, mas procuramos não demonstrar muito. Eu, pelo menos, tento me manter firme. Procuro não chorar muito, sinto muita dor, mas eu procuro não chorar muito.
Procuro me segurar ali firme, sabendo que aquela pessoa está nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui no versículo 6, ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então ele está citando a volta de Jesus aqui. A confiança de Paulo nos filipenses baseia não somente na boa obra que Deus efetuou neles, como também no zelo e na abnegação deles em prol da fé. A fidelidade de Deus é uma bênção perante para o crente fiel, mas ela é ineficaz para aqueles que resistem à sua graça. Então, Paulo está deixando bem claro que aqueles que servem a Deus, aqueles que realmente compreendem e entendem que a melhor coisa é servir ao Pai, é servir a Cristo, é servir ao nosso Senhor, estarão sempre felizes. Mas aqueles que não querem servir e acabam deixando de lado de fazer essa obra, esses não estarão felizes, não terão esta alegria, não estarão com essa felicidade plena nos acompanhando no dia a dia. Vamos seguir aqui a partir do 7. Como tendo por justo sentir isso de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade aumente, mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio de fruto e de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então você vê aqui que Paulo cita mais uma vez, ele fala assim que o dia de Jesus Cristo. Paulo está falando que o dia da vinda do nosso Senhor Jesus, dentro do coração dele, pelas pessoas que ele vem orando, pelas pessoas que têm o auxiliado, o ajudado nos momentos mais difíceis da sua peregrinação, do seu evangelismo que ele fez, que essas pessoas continuem felizes, porque no dia que Jesus voltar, eles serão levados com ele. Olha o que diz aqui sobre essa questão, que a caridade possa aumentar não somente na sabedoria, mas em ciência. A caridade se procede de Cristo, que deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblico. No Novo Testamento, ciência significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto. Trata-se da revelação de Deus conhecida e espiritualmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele e não com um simples conhecimento intelectual de fatos e respeito dele. Então vamos lá. Esse fato aqui, ele é muito importante, principalmente para algumas pessoas que costumam criticar quando estamos fazendo um vídeo sobre a revelação do Espírito Santo de alguma passagem. É muito importante o que Paulo está falando aqui sobre o aumento dessa ciência revelada pelo Espírito Santo. Paulo está detalhando aqui que tudo que vem a nós, que falamos aqui pelas passagens bíblicas, quando lemos aqui, Deus nos dá uma interpretação, que algo que está aqui, ele não vem ali de estudos de livros que estão fora do nosso meio, de conhecimentos da ciência que foi estudada de outros tempos. Ela vem de revelação espiritual. Mas algumas pessoas não conseguem entender isso, não conseguem compreender. Porque quando nós falamos aqui, como aconteceu recentemente, quando eu falei sobre a questão de um pastoreiro feminino, onde
uma mulher pode ser pastora ou não. A revelação de Paulo, que ele cita sobre essa questão espiritual, ele está deixando bem claro sobre o que foi revelado para ele em Colossenses, o que foi representado para ele e revelado pelo Espírito Santo em Coríntios, o que foi revelado para ele em Gálatas. Ele está falando sobre essa questão pura e simplesmente, onde em cada canto houve uma revelação diferente, onde era aplicada ali essa questão. Mas as pessoas de hoje em dia que leem essas passagens, elas aplicam uma passagem de Paulo em todo o seu contexto para falar sobre essa questão, se a mulher pode ser pastora ou não. E Paulo está falando aqui em Filipenses que as passagens que são lidas, as coisas que são faladas, ela não vem dessa ciência, entre aspas, de hoje, dessa sabedoria de hoje. Ela vem de revelação do Espírito Santo, onde a Bíblia diz que a poucos serão revelado o oculto e o misterioso. Mas muitas pessoas preferem ali ver uma questão diferente, ver que Paulo está falando somente aquilo para todas as igrejas. Já fiz esse comentário aqui sobre essa questão. Vamos continuar aqui. Logo, conhecer a palavra de Deus, ou conhecer a vontade de Deus, subentende um conhecimento que se expressa na comunhão, na obediência, na vida e no andar com Deus. Falei sobre essa questão. Olha o que fala aqui sobre andar com Deus. Quem que você conhece aqui que andou com Deus? Quem que tinha o coração de Deus? Quem foi arrebatado? Quem foi levado e que nem foi morto? Então nós temos várias aqui passagens na Bíblia que falam sobre essa questão. Enoque andou com Deus e não presenciou sua morte. Enoque foi um deles. E a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Temos os livros apócrifos que falam de Enoque, mas não vou falar nessa questão aqui. Como eu disse, eu me baseio no que está aqui comigo. Não vou falar de Enoque. Enoque é uma passagem que eu conheço muito bem e não quis fazer comentários ainda sobre a vida de Enoque em meus vídeos e nem nos nossos estudos aqui. Mas uma hora que Deus falar para mim, está no momento de você falar, eu irei falar sobre Enoque. Irei trazer para vocês tudo aquilo que Deus já me falou e me mostrou sobre Enoque, pois muitas pessoas não gostam de falar sobre isso. E eu irei falar para vocês. Mais uma vez será polêmico o que eu irei falar aqui. Nem todo mundo irá concordar. Mas Enoque conviveu com Deus. Ou então, Deus não teria andado com ele. Como que um homem que andou com Deus pode falar algo ou escrever algo que não vem de Deus? Vamos começar por aí, para você entender. Não quero entrar em detalhes de Enoque. Só quero deixar bem claro isso, para que você compreenda. Como que uma pessoa que andou com Deus, que Deus o levou para si, assim ele fez também com Elias. Como que uma pessoa pode ser levada ao céu, no redemoinho? Veio a carruagem de fogo, veio o redemoinho, subiu ao céu pelo redemoinho com Elias. Então essas pessoas, toda a revelação desses profetas, são dignas de muito estudo e de muita revelação. Só que se a gente for falar aqui, nós vamos crescer esse vídeo para muitas horas. E agora está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Então fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família.
Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, voltamos aqui com o nosso segundo bloco. Quero dar continuidade para vocês aqui do Filipenses. Vamos estar lendo aqui a partir do número 10, que diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, que vão por Jesus Cristo até a glória e louvor de Deus. Então vamos falar um pouco sobre esta referência que ele está falando aqui, sincero e sem escândalo algum. Sincero significa sem nenhuma mistura do mal. Sem escândalo algum significa inculpável diante de Deus e dos homens. Tal santidade deve ser o alvo supremo de todo crente, tendo em vista a iminente volta de Cristo. Somente com amor abundante, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e com fidelidade total à palavra de Deus, é que seremos sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então vamos colocar essa passagem de Paulo nessa carta que foi levada até a igreja de Filipos, onde Davi, ele vê Betseba. Vou colocar como exemplo ali essa passagem de Davi, onde faltou a Davi sinceridade, um homem do coração voltado para Deus. Faltou a Davi honestidade, onde quando ele vê ali que Betseba está se banhando, ele se interessa por Betseba, ele a convida, sabendo que ela era casada com um dos seus soldados, com Urias, e ele falta totalmente com a verdade, pois ele mente a todos, ele faz um planejamento para que Urias seja morto, ou seja, ele condena Urias à morte, ele quer praticar ali um homicídio, ele coloca Urias na frente do pelotão de guerra. Então, toda essa sinceridade e honestidade ali, que Paulo está citando, nós podemos colocar aqui como exemplo esta parte da história de Davi, um homem com o coração voltado para Deus. Olha como Paulo deixa bem claro nessa questão aqui, onde você está faltando com a palavra de Deus. E Davi foi um cara vitorioso. Ele foi rei. Ele demorou 20 anos para tomar a majestade ali, que era de Saul. Mas mesmo assim, ele continuou como rei. Mas faltou o quê? Sinceridade à palavra de Deus. E é isso que Paulo está citando aqui. Então eu coloquei como exemplo essa santidade. Pois eu já falei aqui no bloco anterior sobre essa questão, onde Deus não tem aprovado tudo. A pessoa ensaia na coreografia, ensaia um louvor, mas não ora, não busca em oração, não jejua. Isso eu estou citando pouca coisa. Imagina aquele que leva a palavra, que sobe no altar. Pois muitos estão falando aí que são santos, muitos estão dizendo aí que está fazendo para Deus. Mas nem tudo que está indo para Deus não é santo, não tem santidade. Eu danço para Deus, coreografia. Eu prego para Deus a palavra. Eu canto para Deus louvor e adoração. Mas não ora, não jejua, não busca estar fazendo de qualquer jeito. E Deus não está recebendo isso. Nem tudo que é santo está sendo apresentado para Deus. Porque Deus não está vendo santidade. E é isso que Paulo está falando aqui.
Sem santidade, Deus não está recebendo. Vamos dar continuidade aqui. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar na aflição as minhas prisões. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele não está nem colocando somente as prisões dele como exemplo. Porque antes ele falou de alegria. Ele não está nem citando quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi chicoteado, quantas vezes jogaram pedra nele, quantas vezes acusaram. Porque Paulo sabia que em todo lugar que ele fosse, toda cidade que ele entrasse, ele seria preso. Ele iria ser chicoteado. Então ele está dizendo aqui, não quero nem falar só das minhas prisões. Imagina as outras coisas que eu passei. Passei fome, passei frio, dormi no relento, bateram porta na minha cara, Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijo ainda. Olha o que Paulo está falando de quem está pregando a palavra verdadeira e que não é santo. Aquele que não tem santidade. Porque muitos usam essa passagem aqui do versículo 18, falando que Paulo fingia, em alguns lugares, para não ser chicoteado. As pessoas falam que Paulo fingia, porque ele diz aqui de fingimento. E ele não está falando dele, ele está falando de outras pessoas. Ele está falando de falsos mestres, de falsos pregadores da palavra. Porque essa carta foi direcionada a quem? Você viu no prefácio? Para bispos e diáconos. Pessoas que eram responsáveis para levar a palavra verdadeira de Deus à igreja de Filipenses. Então não seja falso. Não distorça a palavra. E é isso que Paulo está dizendo. Tem tanta gente distorcendo a palavra de Deus, tem tanta gente distorcendo a Bíblia, tem tanta gente colocando o que está aqui somente naquilo que ele fala e que ele pensa, ele não vê pela revelação, ele não vê por Cristo. Tem tanta gente que se acha aí doutores da lei, porque Paulo fala de ciência, de revelação. E tem tanta gente aí que fez teologia, 5, 6 anos de teologia, e se acha mais capacitado do que outro, se esquecendo que a própria palavra diz que Deus é quem capacita. É Deus quem dá instrução. Vamos seguir aqui. Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Falamos sobre essa questão no passado, aqui, no início da carta de Filipenses. Paulo deixa bem claro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha aqui, o que ele fala. O verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte. Ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver e que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim da sua missão terrestre e o início de uma vida mais gloriosa em Cristo. Quem hoje sabe lidar com a morte? Praticamente ninguém. Praticamente ninguém. Eu falei no bloco anterior sobre essa questão. Quando uma pessoa morre, ela fica ali constrangida, ela chora, ela fica abatida durante vários dias. Dependendo da pessoa, ela demora para se recompor, para se levantar. Principalmente se for... Tem gente que, se perder um animal de estimação, o mundo já acaba. Imagina perder um pai, uma mãe, um filho. Então as pessoas ficam entristecidas, porque não aprenderam a lidar com a morte. E Paulo está falando aqui que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é uma vitória. Mas como que você vai colocar na mente de uma pessoa que não sabe lidar com isso ainda? É difícil. É impossível você explicar para alguém que perdeu, por exemplo, um filho muito novo, de 15 anos, 12 anos, ou até menos idade. Ou um filho ou uma filha que já tem uns 30 e poucos anos,
e o pai e a mãe já estão ali na faixa dos seus 70, 80 anos. As pessoas não conseguem trabalhar com essa questão da morte. Não conseguem lidar com isso. Muitas pessoas, como eu falei do animal de estimação, querem até morrer quando perde um gato, quando perde um cachorro, que chama eles de filho, chama de família. Imagina um ser humano. Então, quando Paulo cita isso, que morrer é ganho, é porque nós que vivemos a palavra de Deus, nós que fazemos a obra, hoje, se nós morrermos, a nossa vontade é que quem está ficando não chorasse, não ficasse perturbado com isso. Mas não é isso que vai acontecer. Porque nós costumamos dizer hoje assim, a pessoa que morre e está fazendo a obra, está se identificando com Cristo, essa está na glória. Quando Jesus vier, com certeza, na hora que o seu livro for aberto, não vai responder tanto. Vai logo adentrar pelas portas do céu, que já estão abertas. É bíblico, está em Apocalipse. João, quando ele chega ali e ele vê a Nova Jerusalém, não tem portas. Ele vê tudo ali aberto para poder entrar. Só que quem entra não quer sair mais. Você vê que maravilha que é. O morrer é ganho. Então nós temos que entender isso. Temos que compreender. Mas como lidar com a morte? Por mais que você, eu estou falando de mim, você diz assim, eu estou preparado para o dia que o meu filho morrer, no dia que a minha mãe morrer, no dia que a minha esposa morrer. Eu digo que eu estou preparado, mas você vai sentir. Você vai chorar, por mais que você não chore tanto na frente de todos. Mas vai chegar uma hora que você vai sentir e vai chorar, nem que for sozinho. Mas tem que entender que se essa pessoa estava fazendo o ID, estava ali fazendo a obra de Deus, essa daí, ela vai para a glória. Então essa daí está salva. E é isso que nós temos que trabalhar, a nossa mente e o nosso coração. Deixar preparado. Por mais que você não consiga, mas vai se preparando sobre tudo isso. Vamos seguir aqui. A partir do 22 que diz assim, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha o que Paulo está falando aqui sobre a questão de quanto ele apanhou, de quanto ele sofreu. Ele prefere apanhar, ele prefere sofrer em cada cidade, ser preso, levar chicotadas, vivendo na carne tudo isso, mas sabendo que para aquele que ele está pregando a palavra está sendo salvo. Aquele que está levando uma identificação de Cristo vai ter sua salvação. Então Paulo está deixando bem claro aqui no 22 sobre essa questão, porque está dando fruto tudo aquilo que ele está fazendo. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Eu já vi tanta gente falar isso no altar. Tem tanta gente que... Eu já vi gente pregando, falando assim, que se pudesse morrer agora, ele gostaria de morrer para ser salvo. Porque ele não sabe o dia de amanhã. Ele não tem certeza o que ele vai fazer. Que pode acontecer muitas coisas que ele pode até se perder, se desviar. Já vi muita gente comentar sobre isso. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo, ao mesmo tempo que ele quer que Jesus o leve, que Jesus o arrebata, ele também quer ficar, porque ele sabe que as pessoas ali precisam da palavra, precisam de orientação. E é isso que ele está dizendo aqui, que por mais que ele tenha essa confiança que ele vai ser salvo, ele prefere continuar na carne, vivo, transpassando para todos aqueles essa confiança, essa convicção que Jesus vai voltar, para que mais pessoas sejam salvas, mas também ele gostaria de ser chamado, ser recolhido. A partir do 27 eu tenho um segundo título aqui, que diz assim, exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade
e a santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja. Quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis num certo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Esse 27, ele deixa aqui uma explicação verdadeira, que diz assim: a verdadeira essência na unidade do Espírito consiste em viver de modo digno, permanecendo firme num só espírito e propósito, combatendo lado a lado como guerreiros pela propagação e defesa do Evangelho, segundo a revelação apostólica, e defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Observemos que o Espírito aqui tem um sentido de disposição mental, de ânimo e zelo, propósito de dedicação, diligência, e não um espírito humano em si. Paulo, ele cita aqui das questões das orações contrárias, daquele que faz feitiçaria, macumbaria, porque você vai combater com esse tipo de situação o tempo inteiro, a todo instante. Ou você nunca passou, você saiu da sua casa, nunca passou por uma esquina, caso você ande a pé até um determinado ponto de ônibus, caso você não tenha um veículo para ir para sua casa, para sair com sua família, você sai da sua casa, quando você chega numa esquina, logo você vê um trabalho ali de macumbaria, que é o chamado ebó. Então Paulo está falando sobre essa questão de macumbaria, de feitiçaria, que você vai enfrentar isso a todo instante. A todo momento você vai passar por essas coisas, sem contar as próprias pessoas que estão dentro ou fora da igreja, que vão fazer oração contrária contra você, porque não vão gostar de ver você tá subindo. Esse efeito contrário, ele vai bater com você de frente, mas não vai te atingir, desde que você esteja sendo ali, tomando a ceia corretamente, dentro dos 30 dias, que é o normal entre os nossos ministérios. Estar com a armadura de Deus, estando revestido, isso daí não vai te abater. Você vai estar sempre feliz, com aquela alegria que ele citou aqui nos versículos anteriores. Está terminando aí nosso segundo bloco. Fica aí com nossos apoiadores e eu já volto para finalizar esse estudo maravilhoso da carta de Filipenses do dia de hoje. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, voltamos aqui com o nosso terceiro e último bloco, nossa terceira parte da carta que Paulo leva até a igreja de Filipe, onde ali ele apresenta para Timóteo, aos bispos, aos diáconos, toda a exortação, tudo aquilo que as pessoas devem tomar de consciência, não somente para levar a palavra, mas também como compostura, como deve se compor, como deve identificar aquele que é verdadeiro, aquele que não é, aquele que está pregando a palavra na carne, a alegria de viver em fazer toda aquela parte que é maravilhosa de fazer a obra de Deus. Ele fala sobre a questão até de morrer, a questão dele querer não somente ir, mas querer ficar ao mesmo tempo,
Paulo ele deixa bem claro nessa carta aqui que a alegria dele de fazer a obra é tremenda, mas que se ele fosse arrebatado, se ele fosse levado, se Cristo o recolhesse hoje, ele estaria feliz. Ele deixa bem claro sobre essa questão, pois ele fala que morrer em Cristo é a melhor coisa que tem, mas ele gostaria de ficar para levar mais essa palavra ainda. Então nós vamos dar continuidade aqui nesse terceiro e último bloco sobre essa questão da exortação, dessa perseverança, dessa humildade e da santidade de Paulo sobre tudo isso. Aqui ele fala assim, no número 27. Eu vou repetir para você, para que nós possamos compreender aqui nessa relevância que ele diz. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer que vá e vos veja que estejam ausentes. Ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então vamos ler aqui essa parte aqui que Paulo fala sobre viver no mesmo espírito. A verdadeira essência da unidade do espírito consiste em viver de modo digno. O que é viver de modo digno para você? O que é viver em dignidade? Que exemplo você tem de você próprio de ser digno? De viver honestamente, de viver em Cristo. É contando mentiras ainda, mesmo que seja pequena? Pois tem muita gente que costuma falar, infelizmente dentro do meio cristão, é uma mentirinha cristã, uma mentirinha pequena, que não vai mudar em nada. Claro que vai mudar, porque o pai da mentira, quem é? É o diabo, é Satanás. Então não tem mentira santa. Eu contei uma mentirinha ali só para não criar um problema maior. Está errado. Você tem que ser verdadeiro sempre. Não existe essa questão de falar uma mentirinha para não criar um problema. Eu tive que mentir ali para não criar uma situação. Está errado. Não é assim que se vive digno. Uma vida digna é ser verdadeiro. Cristão não conta mentira cristã. Não existe isso. Chute, vou te dar um soco ungido. Vou te dar um chute ungido. Isso não existe. Não tem isso na Bíblia. Ou você é verdadeiro ou não é. Permanecendo firme num só espírito e propósito, combatendo lado a lado, como guerreiro pela propagação e defesa do Evangelho, segundo a revelação apostólica. Revelação apostólica. Da onde vem essa revelação apostólica? Ela vem dos altos, vem do céu. Mas muita gente está revelando na carne. Uma coisa que eu tenho reparado muito e que tem destruído famílias, tem feito com que jovens, com que homens e mulheres que estão dentro da igreja abandonem o ministério, abandonem a vida cristã por causa de revelação. Pois as pessoas estão dando revelação de qualquer jeito. Muitos, porque conhece a pessoa e acha que falando alguma coisa dela que já conhece, é uma revelação. Outros, que não conhecem de forma alguma, buscam uma revelação na carne, dizendo assim, você já viu isso? Se eu não estiver falando para você a verdade, pode dizer que é mentira agora e eu paro de pregar a Bíblia. Você já viu isso? A pessoa vai e confirma. Está confirmando algo que nem está acontecendo. Comigo aconteceu uma situação. Trabalhava numa determinada empresa. Eu costumava sair tarde, já quase no horário para finalizar o culto. Era diácono na época. Então eu chegava na igreja, já faltando ali uns 15, 20 minutos para terminar. Pegava o finalzinho da palavra, mas estava com minha roupa, que é o chamado farda de trabalho. E quando eu chegava ali na igreja, a pessoa que estava pregando, que me via chegando ali, chegava suado, chegava cansado, chegava muitas vezes até com a roupa amarrotada. Então a pessoa me viu ali, estava pregando, finalizando a palavra, quis fazer uma revelação na minha vida, dizendo que eu estava ali querendo sair da igreja. A minha vontade era de largar tudo. A minha vontade era de deixar tudo de lado.
E quando eu olhei para trás, achando que ele estava falando com a pessoa de trás, ele olhou para mim e falou, não, é com você mesmo que eu estou falando. Eu falei, você está trazendo essa revelação para mim? Ele falou, é. Eu falei, não, filho, não é comigo que você está dando essa revelação, não. Primeiro, que eu não tenho vontade nenhuma de sair da igreja. Segundo, que eu estou vivendo muito bem. E terceiro, que eu só cheguei aqui do jeito que eu estou, que é bem provável que você está me dando essa revelação da forma que você está me vendo. Não está me vendo de terno, não está me vendo de gravata, está dando uma revelação aí pelo que você está vendo. Sabe o que aconteceu depois? O meu líder naquela época falou que eu não deveria ter feito isso. Mas como que eu vou aceitar uma revelação dessa que não é condizente comigo? Está revelando na carne o pregador da palavra. Hoje ele é muito amigo meu, um homem de Deus. Mas eu não vou de forma alguma aceitar isso daí na minha vida. De forma alguma. Continuando aqui. Combatendo lado a lado, como guerreiros pela propagação da defesa e do Evangelho, segundo a revelação apostólica, e defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Observemos que o Espírito, aqui, tem o sentido de disposição mental, ânimo, zelo, propósito, dedicação, diligência, e essa parte que eu queria entrar aqui, eu falei aqui alguns minutos atrás, sobre os trabalhos de Ebó, sobre feitiçaria, macumbaria. Muitas pessoas costumam criticar abertamente algumas coisas que acontecem na rede social, mas não entende o que está acontecendo, principalmente com outras religiões, que eu não vou nem citar aqui quais religiões que são. Não vou nem citar. Mas sem conhecimento do que estão falando. Então nós temos que ter muito cuidado quando você vai falar de uma outra religião. Temos que ter muito cuidado quando você vai criticar uma outra pessoa que tem a religião dele. Porque cada um tem sua liberdade. Sabendo você que essa pessoa está errada, você deve somente orientar, não ficar criticando. Quando você orienta, é melhor do que criticar. Você vai abrir os olhos da pessoa. Cita Paulo como exemplo. Paulo era perseguidor de todo mundo. E Cristo só falou para ele assim, por que me persegues, Paulo? Não falou nem porque está perseguindo os apóstolos, porque está perseguindo. Paulo foi um daqueles que viu Estevão ser apedrejado e não moveu uma mão, um dedo. Ficou olhando Estevão ser apedrejado. Ele não podia chegar e falar, não, não precisa jogar pedra, vai matar o cara, vamos só prender. Não. Então nós temos que saber separar algumas coisas aí. Saber separar. Porque não é desse jeito que você vai fazer com que uma pessoa seja salva. Ah, o cara está vendendo ali uma droga, está vendendo ali, o traficante está vendendo ali algo ali que, entre aspas, para ele é um trabalho, que ele está levando dinheiro para sustentar a família dele. Você vai chegar lá e vai falar, para com isso, joga tudo no lixo, bota fogo, que ele está fazendo está errado. Não, você tem que primeiro explicar para ele o porquê que aquilo que ele está fazendo está errado. Por que faz mal? Porque presta bastante atenção o porquê que você tem que explicar. O traficante, ele vende a droga, mas não consome. Porque ele sabe que faz mal. Dá uma olhada no traficante para você ver a vida que ele leva. Ele faz academia, ele tem uma casa muito boa. Enquanto aquele que compra a mercadoria dele vende tudo de dentro da casa, mora num lugar totalmente inéscrupulos, sem uma condição humana, para poder consumir o produto que ele vende. Enquanto ele tem televisão de última geração, tem carro importado, viaja para tudo quanto é canto. O traficante sabe que aquilo que ele vende faz mal. Ele sabe, mas se tem quem compra. Vamos ler aqui o número 2, que diz assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito e algumas estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo com a mesma coisa. Acabei de falar isso do traficante. Acabei de falar isso. O traficante, ele não fala
para aquele que compra dele o produto ilícito que aquilo ali vai fazer mal? Ele não diz, mas ele sabe que faz mal. Acabei de falar isso aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os vossos superiores a si mesmo. Falei também sobre essa questão com o traficante. O que vai adiantar você chegar? Vamos colocar o seu filho, por exemplo, uma pessoa da sua família. O que vai adiantar você brigar com o seu filho, brigar com o seu pai, brigar com a sua mãe que bebe, que fuma, que se droga? Você está usando a contenda, está usando a ira, está usando a discussão, para tentar explicar para ele que aquilo ali está errado. Não é brigando. É dialogando e mostrando a palavra que aquilo que ele está fazendo está errado. Mostrando o que é bom para ele e o que não é. É dessa forma que Paulo tenta deixar para você aqui a forma de abordagem. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem muita gente que fala isso aqui. O que Jesus faria se estivesse na minha situação, no meu lugar, quando está enfrentando um problema, né? O que ele faria? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha a atitude de Cristo. Cristo, o local que ele estava, o Espírito, nós temos a Trindade, Deus, Deus Pai e Deus Filho. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós temos a Trindade. Jesus, ele toma a atitude de sair de onde ele está e vir para a terra em forma de carne, como nós, seres humanos, porque ele ama quem? A nós. Ele ama a Deus. E é isso que Paulo está citando aqui. É isso que ele está falando aqui. E como é que está a sua vida hoje? Porque olha o que Cristo fez. Cristo largou tudo por nós. Veio até aqui, sofreu por nós. Morreu, ressuscitou por nós. E a sua vida ainda está assim, está desse jeito? Será que você ainda não parou para pensar o que Cristo fez? O quanto ele largou para estar aqui com a gente, para nos ensinar como devemos nos comportar dignamente, viver em santidade, sermos salvos e, depois de tudo isso, morrer, como Paulo diz, e viver para Cristo? Porque na hora que ele nos chamar, nós estaremos com ele em espírito. Como que está a sua vida? É por você que eu quero fazer uma oração. Mas antes, porém, a produção está colocando aqui para você a minha rede social, onde você pode me seguir, tanto no Facebook como no Instagram, também no meu canal do YouTube. Temos também o nosso podcast, onde você pode ali participar fazendo perguntas, tirando dúvidas, fazendo sua crítica, fique à vontade. Que você possa compartilhar esse estudo para que você não perca nada do que a gente tem falado aqui, porque é um estudo maravilhoso, que nessa televisiva aí você pode compartilhar e mandar para outras pessoas, pois ela vai para o mundo inteiro, que você possa nos auxiliar ali. E se você agora, neste momento, puder dobrar seu joelho, porque você pode estar somente ouvindo ou assistindo esse vídeo no seu local de trabalho. Você pode estar dirigindo e não pode tirar a atenção daquilo que você está fazendo. Eu lhe peço que, se você puder, dobre o joelho, ou então que você feche seus olhos, para que nós possamos orar por você, pois é necessário que nós possamos viver em santidade. Então feche seus olhos comigo neste momento. Senhor, aqui estamos para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam libertas, que possam viver em santidade, viverem dignas, como exemplos para fazer a sua obra de alguma forma. Pois muitos se acham como Moisés, se acham sem fala, sem palavras, que são duros para abrir a boca. Mas assim o Senhor fez,
para fazer com que ele fosse líder de uma nação, que Abraão fosse pai de multidões, que pessoas como eles, que não sabiam como lidar com multidões, e ainda assim conseguiram salvar muitas almas. Então eu lhe peço, Senhor, por cada uma dessas pessoas que não conseguem viver em santidade, que não conseguem se afastar das coisas mundanas, que só possa mudar a situação deles, que só possa fazer, ó Pai querido, que essas pessoas possam ser uma peça importante na sua obra, assim como Paulo disse. Pois sabemos, ó Deus, que ao saber chegar, entrar e o falar é muito melhor do que levar uma palavra dura, onde levar, ó Pai querido, ali uma transição de briga, de contenda, onde essas pessoas não irão compreender. Então nos usa, Senhor, do seu jeito e da sua forma. Peço a você também que possa nos ajudar cooperando. Está aparecendo aí o meu Pix, é o Pix pessoal. Nos auxilie, depositando qualquer valor para que nós possamos manter este programa no ar. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.